Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade da produtora. Aleluia, Jesus! Paz, povo precioso, estamos começando agora mais um programa Nação no Ar, diretamente da TV Amazônia, canal 7.1, afiliada Rede Super. E o programa de hoje está poderoso e sobrenatural. No programa de hoje você vai acompanhar vídeos de curas e milagres operadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. A palavra de Deus será ministrada ao seu coração e vai edificar a sua vida espiritual. E o nosso quadro Experiência Pessoal está especialíssimo, com uma convidada muito especial e um testemunho de vida poderoso. Eu quero cumprimentar todos que estão agora na nossa audiência, acompanhando o nosso programa aqui na TV Amazônia, toda a cidade de Santarém, os bairros do centro e adjacentes, a todo o entorno da Curuaúna, Mojuí dos Campos, Alenquer e todos que estão nos acompanhando hoje. Deus abençoe poderosamente a sua vida e muito obrigado pela sua audiência. Agora nós vamos ver a operação do poder do Espírito Santo em nome de Jesus e você será abençoado agora mesmo em nome de Jesus. Os feridos de alma são. Senhor, aquele dia eu orei pelo seu Joel, sem saber nada sobre o teu espírito, tua unção, teus dons. Hoje o Senhor me traz à tona milhares e milhares de pessoas para receberem do mesmo espírito e também serem curadas. E do jeito que aconteceu no primeiro dia que eu orei por cura, vai acontecer agora. Essas vidas serão curadas. É a prova viva que Jesus vive. Jesus vive. É para glorificar o nome de Cristo. A partir de agora, um novo cenário no organismo, no coração, nos pulmões, no esôfago, no estômago, nos quadris, na coluna, na cabeça, nas pernas, na circulação, na respiração, agora nos ouvidos, nos olhos, na tireoide, em todo lugar. Agora! Não existe prisão na saúde, não existe prisão nas finanças, não existe prisão no casamento. Em todo lugar onde o Espírito Santo habita, ali há liberdade. Deus tem algo especial contigo. Eu estou vendo o teu nome sendo soprado na cidade. Vão chegar no teu celular, vão te procurar. Há uma maldição hereditária que está sendo quebrada. O Espírito Santo está fazendo isso porque você crê. O que aconteceu com os teus pais não vai repetir contigo. O Senhor está dizendo: eu farei dele uma geração abençoada. Você vai brilhar. Tu será revertido agora mesmo com uma armadura espiritual. Não será forte só no corpo, será forte no espírito, assim diz o Senhor. Eu estou vendo você em oração, e agora a tua oração vai alcançar um nível maior. O Senhor tem um chamado sobre ti. Você é um guerreiro como Davi foi, e vai guerrear e vencer, guerrear e vencer, guerrear e vencer. Assim diz o Senhor. Eu estava sentindo muita dor na minha costa. Eu cheguei aqui com falta de ar, com tanta dor, e agora eu não estou sentindo mais dor. Uau! Glória a Jesus! Aleluia, Jesus! Você acabou de acompanhar um vídeo poderoso onde vimos a operação do poder de Deus pelo santo nome de Jesus. Curas, milagres, avivamentos, sinais e maravilhas é o que nós estamos vivendo nesse evangelho de poder aqui na Nação do Espírito Santo. E eu gostaria muito agora de aproveitar essa oportunidade para lhe convidar a vir fazer parte de um dos nossos cultos que acontecem em dias de quarta e domingo a partir das 19h30 aqui na Nação do Espírito Santo, que está localizada no bairro Nova República, na Travessa 14, entre Rua A e Rua B, no número 81. Venha nos visitar, você será
poderosamente abençoado. Enquanto ainda não consegue vir nos visitar, você pode começar a acompanhar o nosso conteúdo pelas redes sociais. Se inscreva em nosso canal, Nação do Espírito Santo, no YouTube e acompanhe semanalmente e diariamente os conteúdos que nós postamos para abençoar a sua vida. Você também nos encontra no Instagram, @nação_ do Espírito Santo, e todos os dias postamos vídeos de bênçãos que o Senhor está operando em nosso meio e você será poderosamente abençoado. E agora chegou o momento muito especial desse programa, o quadro Experiência Pessoal, que está poderoso e sobrenatural com a convidada, filha preciosa do Senhor, Taíla de Paula. Acompanhe e seja abençoado a partir de agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Experiência Pessoal. Hoje com uma convidada muito especial, Taíla de Paula, ela que é empreendedora, acadêmica do curso de Psicologia, estudante de Teologia revelada pela Exousia School e o principal, serva do nosso Senhor Jesus Cristo. Filha preciosa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter atendido esse convite, glória a Deus por sua vida. E fica à vontade agora, cumprimente a nossa audiência e esse programa agora é com você. Paz, pastor, paz, todo mundo que está em casa. Muito obrigada pelo convite. Foi inesperado, não tava... Surpresa. Foi surpresa. Mas tudo que é para glorificar o nome de Deus, né, eu estou disposta. Glória a Jesus. Isso é poderoso, essa disponibilidade da sua vida. É uma marca muito presente, né, na sua vida, filha, disponibilidade, serviço, e por isso você está aqui hoje para glorificar o nome de Jesus. Paula, filha, vamos começar agora. Eu começo, né, uma sequência de perguntas e a primeira que eu tenho para fazer para você é essa. Como que era você, né, antes do seu primeiro contato com Jesus, com o Espírito Santo, lá na sua juventude? O que você recorda para falar para a gente? Então, meu 20 anos de idade foi o contato que eu tive na experiência com o Espírito Santo. O seu primeiro contato com o Espírito Santo foi aos 20 anos de idade? Exato. Eu era da Igreja Católica, né, por muito tempo, desde criança, na verdade, toda a minha família, mas nunca tinha tido a experiência com o Espírito Santo. E com 20 anos de idade foi quando eu fui para uma igreja evangélica em Manaus, eu e toda a minha família, e foi quando eu tive a experiência com o Espírito Santo, tive o batismo, né? E foi ali que foi um ponto-chave, digamos assim. Sim, o seu primeiro contato. Eu observo, filha, que você, desde a primeira vez que veio para a igreja, você sempre foi muito sensível ao Espírito Santo. Desde esse momento, você já era sensível assim ao Espírito Santo? Ou começou nesse momento? Não, eu já era bastante sensível. E o que me fez vir para a nação, que na verdade eu orei, né? Orei ao Senhor, passei muito tempo afastada. Nós vamos falar sobre isso depois. Vamos, sim. Orei ao muito Senhor forte. E pedi para Ele uma igreja que... E eu dei as características, né? Senhor, eu quero ir para uma igreja assim, dessa forma, que eu sinta a Tua presença, que o Espírito Santo esteja lá presente. E eu recebi um convite de uma cliente minha, foi que me fez parar aqui. Uau. Mas a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim, sim. Mas já é um exemplo perfeito, né? Sua sensibilidade, sua comunhão com Deus. Você pede por uma igreja, dá características. Uma delas é, eu quero que o Espírito Santo seja lá, e você é trazida para a nação do Espírito Santo. Sim. Então, só pode ser Deus mesmo, né, nesse processo. Mas, filha, eu lembro que quando você chegou aqui, você chegou numa situação, né, não tão boa, e foi muito ministrada, né? Teve um processo muito forte, né, do poder de Deus na sua vida. Como você estava, você acabou de já citar pra gente que você foi convidada por uma cliente sua, né, para vir à igreja. E essa cliente estava vivendo, né, também escreveu uma experiência poderosa aqui e lhe falou, né, que havia essa igreja. E você aceitou assim de prontidão. Como é que você estava nesse momento? Como você se encontrava? Como eu falei, eu tinha orado para Deus. Eu estava num momento bem delicado.
depressão, ansiedade, e estava bem forte. Busquei tratamento com terapia, cheguei a tomar medicação, né? Fiz o uso do medicamento, mas faltava alguma coisa. E, inclusive na terapia, porque a gente trabalha várias áreas da nossa vida, né? Sim. E na terapia tinha área espiritual. E eu não queria acessar essa área. Eu dava desculpa, falava, não tem tempo para isso, eu tô trabalhando muito, não tem tempo de estar em igreja, não. Entendi. Eu tava fugindo. Muito forte. Justamente o que iria lhe curar era de onde você estava correndo, né? Estava correndo de Deus. Muito normal, inclusive, né, acontecer, né, conosco em algum momento da vida. Filha, é importante, né? Você frisou algo agora muito, muito importante. Você estava num momento delicado, com depressão e ansiedade. Algo muito comum, principalmente pós-pandemia, né? Parece que a alma do ser humano ficou mais sensível, mais, né, vulnerável emocionalmente após o processo pandêmico, né, que o mundo passou. Sim. E você estava procurando ajuda, né? Nós aqui, apesar de sermos uma igreja de libertação e cura, principalmente de depressão e ansiedade, muitos casos aqui, né, foram atendidos e curados, graças a Deus. Nós não deixamos de aconselhar as pessoas a procurarem ajuda, que é bom, né? Muito bom. Terapeutas, psicólogos, se for o caso, psiquiatras. E você estava tendo ajuda, né, emocional, psicológica. E eu lembro que você me falou, em algum momento, que a sua psicóloga ou terapeuta, ela lhe dizia, vá procurar a igreja, e você corria. Isso. Ela falava para a gente trabalhar a área espiritual, né? Porque ela não pode direcionar assim, olha, vai para a igreja, mas ela cita a área espiritual. Entendi. Que todos nós temos, né? Sim. Todos nós praticamos. E eu fugia muito disso. Até que um dia, né, após não aguentar mais, porque afetou meu trabalho, afetou os meus estudos. Inclusive, hoje eu voltei a estudar um curso que eu havia perdido. Esse tempo que eu comprei e não consegui estudar, porque eu estava realmente muito mal. Então, estava afetando toda a minha vida, em todos os sentidos. Chegou um momento que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Fiz terapia, estava tomando o medicamento, mas mesmo assim não estava resolvendo. E foi quando eu orei ao Senhor, pedindo, né, Senhor, se o Senhor quer, porque na verdade Deus já vinha falando comigo através de profetas, Sim. falando, ó, filha, volta, porque tô vendo a tua vida como é que tá, e se você permanecer nesse caminho, a tendência é piorar. E eu fugia de todas as formas, mas teve um dia que eu me rendi, porque não tem como, né? Chegou um momento que a gente tem que se render, e me rendi e orei ao Senhor, pedi uma igreja. Logo em seguida, isso foi numa noite, no outro dia eu fiz o atendimento dessa cliente e foi o convite, ela fez o convite. Eu falei, pronto, tá aqui, é essa. Na hora que ela fez o convite, você sentiu já que era de Deus? Eu senti. Você sentiu a presença de Deus, um sinal, alguma coisa assim? Sim, senti. E aí você veio. Eu ainda não fiz essa pergunta para nenhum convidado que veio para esse quadro, mas vou fazer para você, filha, essa pergunta. Como foi a sua primeira experiência ao chegar aqui na igreja? Assim, você estava num momento delicado, né? Inclusive, eu começo a desconfiar agora que a sua vida se resume em se render, né, a Deus, uma rendição, né, ao Senhor. E você estava num quadro depressivo, ansioso, e aí você chega nessa condição na igreja. Como foi a primeira impressão ao entrar aqui na igreja e como foi esse momento? No dia que eu vim a primeira vez, inclusive eu estava destruída, né? Estava destruída. Logo em seguida, a administração, o senhor chamou à frente quem tivesse, né, precisando de cura em alguma área. E eu fui. Após a administração, eu senti um alívio muito grande. E eu estava buscando por isso. Eu não sabia que eu estava precisando naquele momento não tinha a consciência ainda, né? Mas em seguida eu entendi que o que eu estava precisando era de Deus. Uau! Porque o momento que eu tive afastada foi o momento que eu fiquei sem identidade. Então, enfim, a gente vai chegar nessa parte. vai chegar nessa parte também.
Sim. Mas foi esse o momento. Após a oração, eu senti aquele alívio vindo sobre mim. Instantaneamente. Instantaneamente. Já sentiu diferente, aliviada? Exato. Foi diferente exato. aquela noite, depois chegou em casa? Totalmente. E tanto que eu não queria mais perder nenhum culto. Eu acho que eu não faltei nenhum culto até hoje. Depois, essa primeira noite Na primeira até noite hoje... que eu vim, eu acho que eu ainda não faltei nenhum culto. Eu acho que também não. Muito forte e poderoso. Glória a Jesus por isso. Agora, você acabou de tocar no assunto e é impossível a gente não entrar por esse viés agora. Você estava sem depressão e essa depressão, ansiedade, ela estava ligada com uma falta de identidade, filha. Eu arrisco dizer agora, com toda certeza, na verdade, não é um risco agora, é uma convicção que eu tenho, né, pela experiência pastoral. Em algum momento agora na conversa você fala sobre fugir de Deus, né? Você estava correndo de Deus. Isso. Então isso indica, claro, uma falta de identidade, né? Que um dia você teve e em algum momento se perdeu. E aí foi escalonando e gerando, né, toda a situação que você viveu antes de retornar para Cristo. Como era esse momento, filha? Assim, sem identidade, sem Deus, sem Cristo. Como que você diria pra gente? Meu Deus. Eu acho que foi um dos momentos assim, mais difíceis da minha vida. Né? Porque por muito tempo eu seguia princípios e chegou um momento que, claro, eu não fui para esse ponto assim do nada, né? Coisas aconteceram. Chegou um momento que eu falei assim, Deus, eu não quero, eu estou chateada contigo, né? Aquela sensação assim. Mas foi a partir de coisas que foram acontecendo na minha vida e que eu não entendi. Naquele momento eu não entendi. Então eu fiquei revoltada. Essa é a palavra. Entendi. Me afastei. Foi quando me perdi totalmente. Fiz tantas coisas, pastor. Meu Deus. Imagino. Muita coisa que não fazia parte de mim, do que eu tinha aprendido. E é aí que eu digo que foi essa questão de identidade. Porque eu estava querendo viver uma vida que não era, que não fazia sentido para mim. Mas, como eu falei, né, anteriormente, eu não queria acessar Deus, não queria naquele momento. E foi quando tudo aconteceu. Relacionamento ruim, amizades também que não estavam agregando, enfim. Então, foi, digamos assim, o momento que eu me perdi e não tinha... como é que posso lhe dizer, meu pai, orientação de uma pessoa que realmente me trouxesse de volta, né? Passei muito tempo, digamos que uns 3 anos, mais ou menos, vivendo essa vida, totalmente sem orientação nenhuma. Compreendi, filha. Muito forte. Claro, a depressão ela tem N, né, fatores que ou causam ou contribuem. No seu caso, fica muito evidente que era um resultado da falta de identidade, da paternidade de Deus, né, da presença do Espírito Santo, e justamente o resultado do afastamento. Né? Quanto mais você se afastava de Deus, mais, né, ficava mais evidente que a falta de vida estava lhe gerando, né, essa depressão, que eu classifico como uma depressão espiritual. Né? Não são todas que são, né, como essa, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, mas no seu caso era essa, né? Tanto é que resolve quando você volta para Deus. Exatamente. Eu costumo falar né, que não é todo mundo, mas o meu caso era espiritual. Tanto é que hoje a gente já viu uma melhora significativa. Sim. Voltei a estudar, voltei ao meu trabalho, mudei de ambiente de trabalho, né? Enfim, então assim, a gente olha o cenário hoje, está totalmente diferente. Glória a Deus. É isso que eu ia dizer agora. Houve uma mudança de cenário. Você estava num quadro longe de Deus, aproximou de Deus, tudo começou a fluir, né? Exato. E eu, como seu pastor, né, juntamente com minha esposa, sua pastora, estamos acompanhando você e você está numa crescente muito boa, né? Claro que é uma crescente que nunca vai parar, né, até Jesus voltar. Então tem muito ainda para acontecer. Glória a Deus por isso. Filha, aqui nos bastidores a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a gravar aqui o quadro, e você fala de 2 momentos muito significativos, né, na sua vida, nesse retorno para Deus, esse retorno de cura, de libertação. Um deles é o seu primeiro contato na igreja, né, que você já recebe ministração, né, veio através de um convite, foi ministrada, curada, liberta, e até hoje na igreja, isso é maravilhoso. E você fala de um outro momento,
que você tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, que ali foi marcante, até então o momento mais assim poderoso, né, na sua vida. Como é que foi isso? Foi. Antes de sair de casa, eu tinha orado. Eu falei, Senhor, se eu falar comigo hoje, eu vou seguir. Eu vou voltar. É forte. E eu lembro que eu tava um pouco distante, assim. Aí o Senhor tava no altar, você falou, chama ela bem ali. No meio da multidão você foi apontada, tragam Foi. ela. Foi. Uau. Quando eu cheguei, o Senhor falou que não faça a tua vontade. E aquele momento, eu estava com vontade de fazer várias coisas. E Uau. que não estava nos planos do Senhor. Inclusive, viajar. Eu estava querendo ir para Floripa, né? Florianópolis. E aí o Senhor falou, não faça a tua vontade. Eu amei, Senhor, muito obrigado. Meu Deus do céu. Porque assim, me esclareceu tudo. E a partir daquele momento foi que eu tomei uma decisão. Foi o ponto-chave aqui na nação, né? Sim, sim. A palavra fala que a profecia, né, é um dom do Espírito Santo e ela vai revelar o íntimo do coração, justamente para aquela pessoa saber que é Deus que está falando com ela, né? Só ela sabe. Então, antes de sair de casa, você ora. Deus, fala comigo. O que o Senhor falar comigo, eu vou obedecer, eu vou fazer. Oração perigosa. Essa. E aí você vem, no meio do culto, né? Você fez o que a gente chama aqui na nação de gerar demanda. E no meio do culto, no meio da ministração, o próprio Deus, né? Ele assinala você no meio de todo mundo e fala com você. Não faça a sua vontade. E mais uma vez você se rendeu à vontade de Deus. A sua vida se resume em rendição. Correto? E depois desse momento, filha, que você obedeceu, como que você julga que foi o resultado disso? Foi bênção? Foi bom? Não foi? Se arrepende? Não. Não se arrepende de forma alguma? Um pouco. Olha, quem está acompanhando em casa, observa isso. Ao contrário, a partir do momento que... Porque, assim, o que Deus estabelece pra gente é uma proteção, né? Tem gente que fala que é uma prisão, não é uma prisão, gente, é uma proteção de Deus. Então, quando eu comecei a seguir, eu falei, Senhor, cada passo que eu der agora vai ser embaixo da tua direção. O Senhor já falou, não é para fazer a minha vontade, então fala comigo, me direciona, que eu quero seguir. E a partir desse momento foi que tudo aconteceu. Dentro de casa, o cenário mudou, tudo mudou, sabe? A minha mãe, há pouco tempo, eu ouvi ela no telefone falando com alguém, nossa, eu tenho uma outra filha agora. A minha filha fala a mesma coisa. Olha, nossa, olha como a minha mãe tá, né, vó? Elas conversam, né? Então, assim, isso não tem preço, né, pastor? Meu Deus. É uma mudança e que vem através da presença do Espírito Santo. Sim. Né? Não é nada imposto por ninguém. Mas a partir do momento que a gente se abre para o Espírito Santo e a gente pede, ele faz. Sim. Ele quem faz. Muito forte. Eu acho que o lugar mais difícil que tem pra gente, né, ser testemunha de Cristo é dentro de casa. Então, ter sua mãe, sua filha, né, falando isso a respeito, é realmente uma transformação sobrenatural e poderosa. Perdão. Filha, então, ouvindo tudo isso agora, eu vou caminhar agora para uma pergunta, né, que é chave para esse quadro, Experiência Pessoal. E depois de tudo isso, hoje em dia, né, atualmente, você já falou que teve uma mudança de cenário, mas hoje em dia, como que é a Taíla de Paula em Jesus, no Espírito Santo, em Deus? Encontrou sua identidade? Como está vivendo? Como que você avalia a sua vida hoje, agora? Então, depressão não tem mais, né, pastor? Glória a Deus. Crise de ansiedade também não. E glória a Deus. Hoje a minha vida tá, digamos que, tudo fluindo. Tudo fluindo. Os meus estudos, o meu servir, né? Que uma coisa que é importante falar, pastor, que por muito tempo eu me perguntava para Deus, qual é o meu propósito? Uhum. E eu tô descobrindo agora que o primeiro propósito é o servir. Uau! Então, olha, hoje eu estou servindo a casa do Senhor. E isso me alegra de uma forma. Então, assim, eu me encontrei, digamos que essa é a palavra certa. Eu me encontrei, a questão daquela crise de identidade não existe mais,
porque hoje eu reconheço que eu sou filha preciosa do Uau. Senhor. E, enfim, a gente consegue, o Senhor tá me acompanhando, o Senhor percebe, né, que tudo hoje está diferente. Sim, é muito nítido, né? A mudança de cenário. Quem era você quando chegou, quem é você agora. E o mais poderoso para mim é que ainda não está nem no começo, né? Você tem muita coisa ainda para viver, uma caminhada longa com Cristo, muita coisa, né, para experienciar. Os céus estão reservando para você coisas poderosas e grandiosas. Isso é muito nítido, né? Está muito palpável, visível na sua vida. Filhinha, então é isso. Você está de parabéns, né? Pela sua fé, pela sua entrega, né? E pelo que resume o seu testemunho de vida, que é a sua rendição ao Senhor, né? Você tem uma vida rendida aos pés do Senhor. Isso está lhe gerando coisas poderosas para você, para sua casa, para o seu ministério, para tudo. Enfim, inclusive para vidas que agora estão acompanhando o nosso quadro hoje, né? No nosso programa. E glória a Jesus por isso. A gente teria que ter aí mais uns dias, né? Para falar de tudo. É muita coisa. É muita coisa. Mas creio que a gente conseguiu conversar hoje, já foi poderoso, né? Sobrenatural. Então é isso. Agora você tem espaço para se despedir de quem lhe acompanhou, lhe ouviu até agora. Se quiser deixar uma palavra, uma orientação do que você está vivendo, fique à vontade, filha. Sim. Muito obrigada a todo mundo que está aí. E a minha palavra, pastor, é que os planos do Senhor ele é muito melhor, né, para a gente. A palavra dele diz que os planos dele é de paz e não de causar danos. Então eu me apeguei muito a essa palavra, né, que o momento que eu estava vivendo. E é o que eu desejo para vocês, que vocês venham conhecer o Espírito Santo e deixar que ele vai fazer todas as coisas na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então é isso, filha. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. Por hoje está sendo um farol para todo mundo que está acompanhando, né? Em Santarém e em todas as regiões que esse programa vai chegar. Glória a Jesus por isso. E é isso. Estamos agora finalizando, né, o nosso quadro Experiência Pessoal com essa convidada especial, Taíla de Paula. Glória a Deus. E vamos seguir que o programa está sobrenatural e poderoso, graças a Deus. Glória a Deus! Você acabou de acompanhar o testemunho pessoal e poderoso da nossa convidada Taíla de Paula. E eu tenho certeza que você foi muito abençoado. É isso que acontece com as vidas que o Senhor ama. Ele traz de volta para perto dele, dá identidade e propósito. E você e sua casa também vão experienciar essas bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Simplesmente creia. E falando em crer, agora eu quero anunciar para você a maior conferência de curas e milagres que vai acontecer na Nação do Espírito Santo nos dias 19, 20 e 21 de março. Está pertinho. E eu quero muito ver você aqui e a sua família para serem abençoados pelo poder de Deus. Será uma programação única, poderosa, com louvor, adoração, ministração da palavra viva e o poder de Deus manifesto na vida da igreja. Venha, serão 3 dias de avivamento para a glória de Deus. Dito essas coisas, agora prepare-se, porque a palavra de Deus está chegando no programa Nação no Ar e vai tocar o seu coração agora, poderosamente, em nome de Jesus. Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, amém? Aleluia, Jesus. Quem se sente abençoado aqui? Quem já se sente cheio de fé? A missão do pastor é árdua, sim ou não? Ao passo que vamos introduzir a palavra e já vamos para a palavra. Amém? Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Deixa aberto sua Bíblia aí, amém?
Como pastor, eu estou aprendendo a ser pastor e aprendendo a pregar, amém? Cada vez mais eu descubro como é que é o ofício pastoral e apostólico, profético, que o Senhor nos entregou, amém? Quem não trouxe Bíblia está aqui no telão. E ao passo, quem está me ouvindo, diga amém. Olhe para o irmão que está do lado e diga assim: irmão, não me atrapalhe. Eu preciso ouvir o que vai acontecer hoje. Diga: se eu perder uma vírgula, pode ser a minha bênção. Me esqueça. Aleluia, Jesus. E o trabalho do pastor, o ministério pastoral, ele tem que andar em 2 polos diferentes. Ao passo que eu tenho que corrigir a igreja, exortar a igreja, ensinar a igreja a andar em santidade, o pastor tem que dar os puxão de orelha, sim ou não? O pastor na Bíblia, ele tinha um cajado que tinha uma parte assim que era um gancho, sabe? E a outra parte do cajado era mais grossa, um pouquinho e reta. Se a ovelha viesse pelo gancho, amém, junte seu rebanho, vamos até a salvação. Mas se a ovelha dissesse não, aí ela, com o outro lado, quebrava a patinha da ovelha, botava no ombro e vamos. Amém ou não amém? Diga: Deus fere quem Ele ama. Sim ou não? Quem aqui vendo seu filho fazendo coisas erradas não vai corrigir o seu filho para que ele não ande caminho mal? Amém ou não amém? Assim é o Senhor. Então esse é um lado, o lado do cajado, né, que exorta, que não tem medo de falar a verdade, que diz o que está errado. Isso é bom, sim ou não? Eu gostaria de ter um pastor que me confrontasse. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É possível, sim ou não? Aliás, necessário, sim ou não? Agora o outro lado também, não adianta eu dizer o que é pecado, o que é errado, confrontar, se eu não empoderar pela palavra de Deus e dizer que você tem poder para vencer isso. Sim ou não? É contraproducente eu dizer tem algo errado e não dar os meios para que você vença o que está errado. Sim ou não? É muito mais fácil condenar a prostituta por causa da prostituição e não dizer para ela, mas tem um Espírito Santo que pode te santificar. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então, ao passo que eu preciso exortar você para você continuar caminhando em Cristo, eu preciso liberar as bênçãos da palavra de Deus para que você saiba que há poder sobre o pecado, há poder sobre enfermidades, há poder sobre esse mundo. Amém ou não amém? Aí você vai sair daqui hoje cheio de fé. Uma das facetas do Evangelho é que o Evangelho nos empodera nesse mundo. Amém? Quem hoje está se sentindo empoderado? Quando a gente ouve um testemunho de fé, empodera, né? Uau, vamos para cima. Vou pegar demônio pelo chifre hoje. Pelo rabo. Sim ou não? Olha para o irmão do lado e veja se ele está com cara de crente de verdade. Se ele está igual o Isaac está radiante. Isaac, ele desceu nas nuvens assim, ó. É lindo isso, sim ou não? Amado, você crente de verdade, o Senhor quer te empoderar. Ele quer te dar poder contra todas as hortes malignas desse mundo. Eu não sei se te avisaram, mas essa igreja não é uma igreja normal, amém? O povo entra aqui no culto, um gatinho mansinho e sai um leão. Uau! Chega em casa, amado, quando vem para o culto, antes de você voltar para casa, os demônios já saíram. Os demônios já comentam entre si: vixe, foi para a nação hoje. Vai voltar tinindo da glória. Quem crê nisso? Jesus passou 3 anos e meio, mais ou menos 1000 dias, ensinando, exortando, confrontando os 12 discípulos. E no último dia, antes de ser assunto aos céus, ele disse: ficar em Jerusalém, Lucas 24:49 está escrito: ficar em Jerusalém, porque do alto eu vou empoderar vocês com o meu espírito. Tudo que eu falei para vocês fazer, agora eu vou dar poder para vocês poderem realizar. Olha para o irmão que está do lado e diga: você não tem noção quem você é. Você é poderoso em Deus. O pecado não pode contra você. Enfermidades não podem contra você. Demônios não podem contra você. Porque você é filho do Deus vivo. Eu estou começando a sentir algo aqui. Eu me sinto empoderado. Amém? Aleluia! Um filho precioso essa semana me perguntou assim: pastor, o carnaval está aí. Eu falei: sim, meu filho. O que nós vamos fazer? O demônio está solto. Como nós vamos nos defender? Eu disse: filhão, deixa eu falar um negócio. É o demônio que tem que estar preocupado, que nós estamos avançando. Amém? Eles é que tem que descobrir como vão se defender, porque a igreja está igual o trator sem freio. Vai passar por cima, amém ou não amém? A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a...
A analogia de Cristo são duas cidades em guerra, e a última resistência de uma cidade era as portas. Então significa que a igreja que está indo, o inferno está querendo segurar as portas, e nós vamos entrar, vamos saquear, vamos tomar os perdidos, tomar os enfermos, tomar aqueles que precisam de Jesus, amém ou não amém? Uau! Cadê o uau? Aê! Aleluia! Uau! Eu queria ser normal. Não sei por que Deus chamou desse jeito. Eu ouvi o profeta Davi Pasquarello falando isso, eu me identifiquei. Ele nesse mover do Espírito lá no sul e disse assim: "Eu sou um louco". Aí eu não sei falar o resto em espanhol, mas ele disse: "Não sei por que ainda estou solto". Aí eu sozinho: eu entendo isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 está escrito assim: "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado." Aplaude Jesus por essa palavra. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, está falando da redenção. Diga redenção. No Velho Testamento, a forma de fazer uma redenção era um parente mais próximo pagar a dívida de alguém que estava devendo, tirar ele da escravidão, amém? Alguém teve dívidas, entrou para ser escravo de algum senhor que não pôde pagar essa dívida, o parente mais próximo vinha, pagava a dívida e dizia: ele está solto, eu sou o redentor dele. E a palavra está dizendo que nós éramos escravos do pecado, sim ou não? Aí veio Jesus, uma espécie de irmão mais velho, nosso Senhor, e disse: eu pago a dívida, pode colocar eles em liberdade. E mesmo Deus sendo dono do ouro e da prata, não usou coisas corruptíveis, usou o sangue de Jesus. Você tem uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus, amém? Diga: eu tenho uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus. E numa aliança tem obrigações das duas partes, é assim ou não é? Então minha obrigação nessa aliança pelo sangue, ser fiel a Deus. A obrigação de Deus, entre aspas, que Deus não é obrigado a nada, Ele é soberano, sim ou não? Mas entre aspas, a obrigação de Deus qual seria, pastor? Nos abençoar por meio dessa aliança. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. E o maior evento que vai acontecer em Apocalipse é o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo por causa de uma aliança. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não estamos em período de Páscoa, mas eu preciso citar na palavra de hoje, que é Santa Ceia. A palavra Páscoa vem de uma palavra chamada Pessah, em hebraico, amém? E a Páscoa é a celebração do derramamento do sangue de Jesus para a libertação do seu povo, assim ou não? Sim? Estão lembrados? Então o sangue de Jesus foi derramado para a libertação do povo. Lá no Egito Deus deu as ordens, apontando para Cristo no Novo Testamento. E aí Deus diz assim: Moisés, manda derramar sangue de cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. E aquele que crê, nas nossas palavras, do povo de Israel, manda todo o povo passar o sangue nos umbrais da porta, a parte de cima da porta, amém? Porque o anjo da morte vai vir, e onde não tiver sangue vai ter morte, sim ou não? E aí acontece desse jeito: Moisés recebe a instrução de Deus, passa para o povo: povo, cada um mate um cordeiro de 1 ano, sem mancha, imaculado, perfeito, e o sangue dele aproveite e passem nas portas, porque essa noite o anjo da morte vai passar, e onde não tiver o sangue vai haver morte, sim ou não? Por isso a palavra Pessah, a palavra Pessah de Páscoa significa passar por cima, amém? O anjo da morte veio de madrugada, e onde ele via o sangue, que representava o sangue de Jesus, ele não entrava, passava por cima. Quem está entendendo? Agora, o sangue de cordeiro daquele tempo teve poder para repreender a morte, quanto mais o sangue de Jesus sobre nós hoje, que é perfeito. Que é isso, pastor? Se o sangue de Jesus estiver sobre você, o demônio vem e passa por cima, não toca. Se o sangue de Jesus está sobre você, a enfermidade vem, passa por cima, não toca. Amém? Se o sangue de Jesus está sobre você, coisas terríveis que eram para acontecer desviam da rota da sua vida, porque você está aliançado com o sangue de Jesus, está vivendo como tal essa aliança, amém ou não amém? Pastor, pensei que eu tinha que ser perfeito para ter essa aliança. Não, basta ter fé e aceitar. Diga: não há um justo sobre a terra, só Cristo foi. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus. Uau! Quem está crendo nisso?
Você precisa do sangue de Jesus sobre você hoje, sobre a sua casa. A casa hoje é o seu coração. Se o sangue de Jesus estiver, querido, você tem direitos aos benefícios do sangue de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Inclusive em aplicar o sangue de Jesus. Eu ouvi uma história, vou já para as próximas partes. Um casal ouviu uma palavra como essa, e ele não só recebeu para a salvação, mas recebeu também para as maravilhas na terra, o reino na terra. E eles tinham que viajar para ir para outra cidade trabalhar, e voltariam no mesmo dia. Só que amanhã eles tinham que deixar a filha sozinha em casa, dormindo, porque não tinha quem ficasse. E o casal tinha porque tinha que ir, e não tinha quem ficasse com a filha em casa dormindo. Quem já passou por isso? Toda hora a gente passa por isso, né? E aí o casal disse, a esposa sábia disse: amor, vamos orar, aplicar o sangue de Jesus aqui, crer em Cristo e não faça isso também, não tenha uma fé tão tola. Mas eles receberam a revelação e fizeram isso. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Que de repente alguém, não, eu vou fazer também. E não é dessa forma, quem entendeu? Agora, se hoje você receber uma palavra, aí você pode crer e pode avançar. Mas não, pelo amor de Deus, quem está entendendo? E aí eles oraram e aplicaram. Senhor, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa filha, sobre a nossa casa. E vamos e voltaremos e vai estar tudo bem. Aplicaram o sangue de Jesus. Foram. Na mesma manhã entra um ladrão em casa. Na casa deles. E estavam levando tudo. E quando entraram no quarto da moça, saíram correndo. Só que já tinha sido acionada a polícia. Estados Unidos, isso é muito rápido, né? Que a polícia chega. Quase igual no Brasil. E quando o ladrão sai desembestado correndo, a polícia já pega ele na esquina que vinha dobrando. Prenderam ele, trouxeram um caburão, foram verificar a casa, viram que estava só a criança em casa. Aí deu tempo, os pais chegaram, viram aquele movimento na frente da casa deles. E aí, meu Deus, é a nossa filha. Desesperados entraram, a filha estava intacta, tudo intacto. Até que o ladrão queria levar, não levou. Aí os policiais perguntaram: tu estava com tudo na mão? Tu poderia ter fugido sem ninguém ter visto? Só tinha uma criança na casa que estava dormindo, não te viu? Por que tu saiu correndo assim, desembestado na rua? Aí ele disse: estava tudo bem, eu estava levando tudo que eu podia. Quando eu entrei no quarto da criança, o quarto todinho estava lambuzado de sangue. E eu pensei que tinha acontecido assassinato, saí correndo com medo e não sei até agora. Aí os pais das crianças: sangue no nosso quarto da nossa filha, pelo amor de Deus, nossa filha está bem, será? Subiram, normal. O que o ladrão viu? O sangue aplicado em todo lugar daquele quarto e guardou a filha deles. Quem entendeu? Quando eu aprendi isso, em 2019 em Uruará, eu apliquei o sangue na minha esposa, apliquei o sangue nos meus filhos, apliquei o sangue em tudo que você imaginar. Na fé, amém? A pastora Helena conta uma história que vinha ela em Uruará, numa rua de Uruará, próximo da igreja que a gente pastoreava. E ela vinha com duas jovenzinhas, na época eu não lembro. Lembra, amor, filha da irmã Citivane? Como era o nome delas? Não lembra também? Tá pior que eu de lembrar. Aí vinha a pastora com a bolsa dela e as duas jovens com ela, indo para a igreja. Era uma reunião de mulheres, alguma coisa. E vinha na rua. É muito comum um assalto. Pelo menos nesse tempo estava muito comum um assalto de moto, de dinheiro, que assaltava e saiu pela estrada aí, desembestando, né? De carga. Naquele tempo estava terrível lá em Uruará. E o homem aproximou da pastora para pegar a bolsa dela. E a pastora disse que percebeu, quando ela percebeu, ela travou e orou: em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, uma coisa assim. E aí as meninas que estavam com ela saíram correndo com medo. Ainda bem que tinham fé, né? E o que a pastora conta? O homem ficou travado, não conseguia sair do lugar. E a pastora chegou andando uma quadra da igreja. O sangue de Jesus estava sobre? Amém ou não amém? Amado, tudo que está na palavra de Deus é dinâmico. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Os céus estão celebrando a chegada daqueles que na terra reinaram com Cristo. Você vai estar lá. Amém? Pelo menos como o seu pastor, estou trabalhando para isso. Você vai chegar lá. Diga: qual é o meu problema hoje, pastor? Diga: acusação me trava, condenação me trava. É ou não é verdade? Você está avançando bem no seu trabalho, de repente alguém levanta um falso contra você e lhe acusa de roubo, vamos dizer assim. Já não é mais a mesma coisa trabalhar ali, sim ou não? É injusto, se foi acusado de algo que não fez, e assim ou não é? Você está indo bem na sua casa, isso acontece muito entre nós casados que somos fracos, e libera-se uma acusação contra o marido, uma acusação contra a esposa, isso trava, sim ou não? O trabalho de Satanás hoje é dia e noite nos acusar. Amém? Nos acusar do pecado,
acusar dos erros, acusar da impureza, acusar do passado. Amém ou não amém? Só que a Bíblia está dizendo que a única forma de vencer Satanás e o acusador é pelo sangue de Jesus. Como é que é isso, pastor? Pergunte. É assim, ó. Rafael, tu no passado era prostituto, namorador. Falei, aí eu olho para o Satanás, eu sei disso, mas hoje eu sou outro porque o sangue de Jesus me purificou. Não tem mais a condenação sobre mim. Fulano de tal, você era um ladrão no passado, e eu conheço teu passado. Eu sei também, eu sou consciente disso, porque inclusive era eu, mas o sangue de Jesus me purificou. Hoje eu sou um príncipe, uma princesa de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, o passado morreu, eu sou nova criatura. Tu eras um beberrão, um embriagado, eu sei que eu era, mas hoje o sangue de Jesus me libertou. E tu não pode mais me acusar, porque eu estou limpo no sangue daquele que vive. Inclusive eu te venço, o sangue de Jesus te repreende. Saia em nome de Jesus. Amém ou não amém? Vou contar a última história de hoje, posso? Vocês gostam de ouvir a história do pastor? Quando a gente pastoreava em Uruará, o Edinaldo, um discípulo precioso e abençoado, deve estar assistindo. Ele falou assim: pastor, está acontecendo tanta bênção na igreja, vamos lá na minha mãe, que ela está enferma do joelho, não está andando. E de Uruará para Rurópolis, não lembro agora, a gente foi de moto, né? Não demorou, sei lá, 2 horas, 3 horas, não lembro agora. Falei, vamos lá na sua mãe, vamos aproveitar o sábado, a gente volta no domingo, vai ter culto. Vamos, pegamos uma moto, umas mochilas aí, fomos para Rurópolis. Chegando lá, 6 horas anoitecendo. Primeira coisa que fizemos, orei pela mãe dele, o joelho voltou na hora e ela voltou a andar. Glória a Deus, missão cumprida. Só que a gente ia passar a noite de sábado na cidade de Rurópolis, amém? E aí eu dei a ideia, Edinaldo, a gente está aqui, por que a gente não vai para um culto, não é? Vai para a igreja. E vou contar a história todinha só para essa parte, para frisar para você, tá? Ele, pastor, hoje na igreja da minha sobrinha tem culto, é de jovens, vamos lá. Quem já ouviu essa história? Finge que nunca ouviu, tá? Quem ainda não ouviu? Maioria. Tem que usar os exemplos que a gente tem, né? Falar dos outros é fácil, sim ou não? E aí fomos para a igreja à noite. Aí eu falei, não, mas faz o seguinte, não fala que eu sou pastor, não diz nada, eu quero sentar aqui no fundão. E eu quero ouvir a palavra, eu quero ser abençoado hoje, eu quero ser edificado. Hoje eu vou pedir oração, inclusive. Não diz que eu sou pastor. Não, tá bom, meu pastor, pode deixar. O pedido seu é uma ordem, é assim, né? Chegamos na igreja, 7h30, 7h35, inclusive atrasado de propósito, para todo mundo na igreja, sentar lá no fundo, né? Sentei lá no fundão, mais ou menos assim, onde está o Caio ali, de nada do laudo. Nós estamos no culto. A igreja, né, de uma liturgia assembleiana, teve uma oportunidade. Aí à direita, lá num canto, tinha um coral de jovens, né? E aí pastor é assim, quando ele entra na igreja, ele fica observando tudo, né? Para ver como é a igreja, se tem alguma coisa que ele pode levar para copiar, para abençoar a igreja dele. E olhando em tudo. Aí peguei, olhei na diagonal pro coral de jovem que estava lá na minha diagonal. Tinha uma jovenzinha que estava fixa em mim assim, ó. Estou lhe falando. Gente, parece coisa surreal, né? Ainda bem que tem gente sempre comigo para confirmar. Cadê o Edinaldo? Se ele está assistindo, diz para ele confirmar aí na live. E eu olhei de novo na diagonal, que eu falei, não pode ser. E estava lá, a bichinha assim, ó, rangendo os dentes, demônio. E eu fiquei, não, vou fingir que eu nem vi, que eu não sou pastor dessa igreja, eu não tenho nada a ver com isso. O pastor que se vire com as suas ovelhas, que eu já tenho demais para ter trabalho. Inclusive estou enjoado de expulsar demônio aqui. Olhei para frente, aí fica um olho para frente e um vindo assim, né? Tá. E eu tinha ouvido a história daquela igreja que tinha uma menina magrinha, bem magrinha, que quando ela ficava possessa, 6 homens não seguravam ela e acabava com o culto. E eu lembrei na hora que era aquela igreja, quando eu vi o nome lá atrás, né? Subiu o coral para cantar, inclusive o demônio que estava foi junto cantar. Vocês têm noção do que eu estou falando? O demônio subiu para fazer parte do coral. Por isso Jesus mandou expulsar os demônios. E eu reconheci que era a mocinha que tinham falado, porque ela bem magrinha, caiu no chão.
puf, caiu no chão, possessa. A gente já tinha um entendimento, sabia quando a pessoa estava possessa, né? E o discernimento de espírito ajudava a gente. E eu fiquei, quando ela caiu, eu já tive uma reação mais... Falei, não, mas fica aqui. E ninguém se moveu. Nem o dirigente do culto, que era um jovem, nem os diáconos que estavam presidindo na hora. Ninguém. Aí eu fiquei, como pode, Jesus? O que era aquilo? Estavam já acostumados com aquela moça cair manifesta na igreja. E não tinha quem expulsasse. O coral cantou, o demônio cantou. A menina lá caída. Antes de descer, ela levantou e sentaram todo mundo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, meu Deus, Jesus. Aí começou a me dar compaixão, né? Jovens, querido, com a vida toda pela frente, possessos. Menina toda cortada, né? De lâmina, dessas coisas. Na época, eu acho que estava começando a ficar forte isso lá para aquela região. Falei, tá bom, mas deixa, Deus vai cuidar. Não é possível que Deus não vai levantar alguém nessa cidade para abençoar essas vidas. Aí, termino de cantar a palavra, prega a palavra. Eu acompanhei a palavra, cheguei a chorar na palavra. Era uma mocinha pregando, muito pura. E o Edinaldo, no final da palavra, sai aqui do meu lado e vai andando. Eu falei, tomara que não. Ele vai lá e cochicha, né, no ouvido do diácono e volta. Quando ele chegou, eu olhei para ele, ele falou, pastor, Deus falou para mim fazer isso. É sempre assim quando eu não quero assumir a responsabilidade, né? Deus mandou. Como que eu vou dizer não? Né? Aí acaba tudo, o culto, lá depois falaram, antes na verdade falaram, 9 horas em ponto tinha que acabar. Então tinha 5 minutos para saudação, 5 minutos para o coral, 10 minutos sei o quê, meia hora de palavra, não podia passar. 9 horas em ponto tinha que acabar. Quando ele saiu era 5 para as 9. E aí o diácono da igreja pega o microfone. Nós gostaríamos agora, no final desse culto, convidar o pastor Rafael para orar, para finalizar, nos abençoar com a sua presença, que agora descobrimos que tem um pastor aqui no culto de hoje e vai nos abençoar, finalizando, dando a saudação final. Ele falava meio aqui, agora vamos ver, impostação de voz. Aí eu olhei para o Dinaldo, pensei comigo na hora, isso não vai dar certo. Mas fui. Peguei o microfone, olhei para o relógio, 3 para as 9. Falei, se eu for rápido, 3 minutos, eu expulso os 3 demônios. Eu não gosto de desobedecer, amém? Peguei o microfone, de verdade, querido. Pelo amor de Deus, confirme isso. Eu fico com medo de alguém dizer, isso é muito surreal, pastor, isso é mentira. Pergunte. O Edinaldo vai ter que gravar um vídeo, mídia. Pede um vídeo do Edinaldo gravando isso para assistirem, para ele falar. Quando eu peguei o microfone, que eu ia dizer assim, a paz do Senhor, igreja. A menina possessa do coisa levanta. Uau! Um alvoroço. A menina que estava regendo os dentes manifesta também. O dirigente do culto, que estava atrás de uma mesinha bem enfeitada, manifesta. Do meu lado. No meio da congregação, 3 ou 4 manifestou. E começou um culto de demônio. Eu fiquei, Jesus! De verdade, querido, dentro da igreja, um sábado à noite. Amém? Uau! E eu orei para o diácono, né? Ia fazer tipo, se eu começar, não sei a hora que acaba aí, só o tanto de demônio manifesta. Só que esse diácono era, assim, gostava do poder de Deus, né? Ele não seguia meio que a liturgia da igreja dele, ele queria ver. Inclusive era ele que não conseguia às vezes expulsar e estava sofrendo. Então lá de onde ele estava, ele fez assim. Aí eu entendi o recado. Falei, então tá. Começamos, traz ela aqui. E começou aquele debate. Ai, chamou, você foi expulso, aquele foi expulso, e não sei o que, você foi expulso. E começou sendo expulso, e quanto mais expulsava, mais vinha. Até os vizinhos foram para a igreja e ficaram possessos na hora. Começou uma unção assim de libertação muito forte. E começou a mover, a igreja começou a ficar quebrantada, que ela começou a observar, né? E começou a ficar tão demônica, o Dinaldo comigo me auxiliando, eu falei, Dinaldo, pega esse demônio aqui e leva lá para o fundo, expulsa ele, que eu vou expulsar esses outros, tem que acabar o culto. Estava dando 10 horas já. Dinaldo pegou o demônio pelo braço assim, saiu levando. No meio do caminho o demônio disse assim para ele, eu conheço teu passado, viu? Acusação, sim ou não? Só que o Dinaldo já estava treinado. E ele levando o demônio no braço, ele falou, e eu conheço o teu futuro, viu? Sai! Em nome de Jesus, o demônio saiu. Eu arrepiei agora, olha. Forte, sim ou não? E aí o dirigente do... Gente, você tem noção? Tem igrejas que Deus diz assim para mim, não vai pregar lá. Porque não vão gostar do que vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pastor que quer que o demônio fique quietinho. Porque se vai outro pastor e manifesta demônio nos irmãos,
É ou não é verdade? Revela alguma coisa que o altar está errado. Alguma coisa está errada, sim ou não? E foi o que aconteceu nessa igreja. E esse demônio que manifestou no dirigente do culto era um demônio enjoado. Ele ficava: por que tu veio daqui? Por que tu não ficou na tua cidade? Por que tu veio pra cá? A gente está aqui há muitos anos. Já pulamos de família em família e estamos aqui hoje. Aí tu vem expulsar a gente. Falava. Tem uma hora que eu me injuriei. Falei: Senhor, cala a boca desse demônio aí. Calou a boca dele, né? E expulsei o resto dos demônios. E eu esqueci dele. Lá no fundo da multidão com as mãos para trás e Quando eu estava falando assim: diácono, agora eu vou passar o microfone para você, finalizando. Lá de trás ele fez: e eu? De verdade, gente, eu não estou brincando. É tanta história de demônio que dá para escrever 2 livros. Eu estou escrevendo um agora. Vamos ver se sai mais. Ah, tu tá aí, né? Vai, sai em nome de Jesus. Puf, saiu. Depois que todos os demônios saíram, amado, a igreja entrou num avivamento de glória assim, ó. Uau! Igreja limpa, purificada pelo sangue. Começou uma adoração que parecia os anjos cantando dentro da igreja. Glória a Deus! Acabamos de ouvir a ministração da poderosa e preciosa palavra de Deus, inspirada e empoderada pelo precioso Espírito Santo. Eu tenho certeza que, assim como eu, você foi muito edificado, porque este é o efeito quando a palavra de Deus é ministrada aos nossos corações. E agora estamos caminhando para os minutos finais desse programa, que nasceu no coração de Deus para abençoar Santarém e todos aqueles que estão acompanhando. Esse momento, para mim, é importantíssimo e essencial. É o momento que nós reservamos para ministrar diretamente a sua vida. Nesse momento eu não sei como você está, como você se encontra, como está a sua família, seu casamento, seus filhos, suas finanças, sua saúde física, mental, emocional. Mas eu sei de algo, que o Espírito Santo de Deus deseja agora mesmo entrar na sua casa, entrar no seu coração e operar maravilhas para que o nome de Jesus seja glorificado. Então eu te convido agora, nesse momento, procure a posição mais confortável para você receber oração e orar juntamente comigo. Se possível, fique em pé na frente do televisor ou na frente do celular, da onde você está acompanhando o programa, porque agora eu preciso, em nome de Jesus, ser instrumento de Deus na sua vida. Amém? Então vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te dou louvor por todos aqueles que agora estão acompanhando o nosso programa e com o coração cheio de fé, estão crendo que serão ministrados pelo poder de Deus. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todo o espírito imundo que se alojou neste casamento, nesta família, nesta vida, em nome de Jesus. Eu oro agora para você, por você, que está sendo vítima de feitiçaria, macumbaria, encantamento e ação de espíritos obsessores malignos. Você está livre pelo poder de Deus agora. O Senhor te torna livre de toda escravidão espiritual agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por tuas finanças. Seja abençoado, seja abençoada, seja próspero em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por teu casamento, haja paz que excede todo entendimento no meio do teu matrimônio. Eu oro por teus filhos agora, sejam todos abençoados e abençoadores. Eu oro por tua saúde, toda enfermidade e espírito de enfermidade agora saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus te dá saúde agora. Cabeça, pare de doer, coluna, pare de doer agora em nome de Jesus, seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Coração, volte a funcionar normalmente, pulmões, rins, sejam curados em nome de Jesus. Glândula da tireoide, agora funcione como Jesus te criou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Respiração, espírito de asma, seja repreendido em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade é possível ser curada pelo sangue de Jesus. E agora, você é curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que os olhos que estão cansados voltem a ter vigor, volte a enxergar normalmente. Em nome de Jesus, ouvidos funcionem normalmente. Ouça, efatá, abra-te em nome de Jesus.
Pelo poderoso nome de Jesus, a tua vida está abençoada. Tu estás cheio do Espírito Santo, poderosamente abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, precioso Espírito Santo, por estar conosco até esse momento, abençoando vidas que acompanharam o programa até aqui. Eu agradeço toda a nossa equipe que produz esse programa, nosso editor, produtor, diretor, irmão Júnior, e a você que até aqui esteve conosco. Eu te aguardo para um próximo sábado abençoado e sobrenatural. Deus abençoe todos em nome de Jesus e até o sábado que vem em nome de Jesus. Amém! Prepare-se para 3 dias de avivamento, fé e transformação. Nos dias 19, 20 e 21 de março, a Igreja Nação do Espírito Santo convida você para a Conferência de Curas e Milagres. Venha viver momentos de adoração, palavra viva e o sobrenatural de Deus. Não perca essa oportunidade de experimentar o poder que cura. Esperamos por você!